Olá pessoal, tudo bem com vocês, galera? Viu? É o seguinte, o professor está gravando essa aula a respeito do fauvismo, certo? Em relação às vanguardas europeias. Nas aulas anteriores, quais foram os assuntos que nós vimos? Nós vimos o impressionismo, neoimpressionismo, pós-impressionismo e o expressionismo. Agora, na sequência, vamos falar do fauvismo. Primeiro de tudo, fauvismo é uma palavra francesa, tá? Que significa fauves, que significa feras, beleza? Esse movimento ele foi assim chamado porque um crítico de arte chamado Louis Valcelles apelidou os artistas deste movimento de les fauves, ou seja, animais selvagens, feras, né? Por que eles foram chamados assim por esse cara? Pela maneira como eles trabalharam com a cor. Uma das características principais do fauvismo é o estudo das cores puras, das cores chapadas. O que é uma cor pura, uma cor chapada? Uma cor que não sofre nuances, que não sofre degradê, que não sofre mistura, beleza? O fauvismo ele foi um movimento que surgiu na França por volta ali dos anos de 1904. Então, esse movimento ele é considerado o primeiro movimento de vanguarda do século XX. Tá? Ele é o primeiro movimento de vanguarda a partir do século XX. Porque o primeiro movimento de vanguarda que nós vimos vem a ser o expressionismo, né? Que estava ali na transição do século. Agora, o fauvismo ele é considerado o primeiro movimento de vanguarda a partir do século XX. Esse movimento ele vai ter características de uma arte conhecida como arte naif. O que é a arte naif? É uma arte simples, é uma arte ingênua, tá? O artista naif, ele é um artista, digamos assim, autodidata. É um cara que nunca frequentou uma academia, uma escola de arte. Tá? É uma necessidade que ele tem de desenvolver ali o seu trabalho. Então, o fauvismo ele tem aí essa característica, né, da arte naif, desta arte primitivista. Então, ele traz essas características. Esse movimento ele vai trazer alguns nomes, como Henri Matisse, André Derain, Maurice Flaming, né, que são os nomes aí de maior destaque. Destes nomes, uma das figuras de maior importância é esse cara aqui, ó, o Henri Matisse. Por quê? Ele trouxe essa descrição em relação ao movimento, né? Ele coloca assim, ó, sonho com uma arte de equilíbrio, de pureza e serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes. Uma arte que possa atingir todo trabalhador mental, seja ele um homem de negócios ou um escritor, com a influência apaziguadora como um sedativo mental, algo como uma boa poltrona para repousar da fadiga mental e física. Quando ele descreve isso, ele coloca a ideia, né, o que ele tem em mente em relação ao movimento. Quando ele fala assim, ó, sonho com uma arte de equilíbrio, de pureza e serenidade, destituída de temas perturbadores ou deprimentes. Qual é o movimento anterior ao fauvismo que trabalha com temas perturbadores, com temas deprimentes? Que o professor tinha falado para vocês. O expressionismo. Né? O professor tinha falado, o expressionismo ele foi um movimento que surgiu na Alemanha por volta dos anos de 1890, né? E ele vem ali nessa transição de século. O expressionismo ele vai revelar o sentimento, a emoção, o medo, o sofrimento, a angústia, o desespero de toda uma sociedade. Então, temas perturbadores, temas bem deprimentes. E aí, o fauvismo,
ele vai trazer temas que se opõem, né, que são ao contrário do expressionismo. Ele fala assim, ó, uma arte que possa atingir todo trabalhador, seja ele um homem de negócios ou um escritor. Quando ele coloca isso, o que ele está querendo dizer? Que ele propõe uma arte que possa atingir qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Não importa posição social, não importa o nível intelectual do indivíduo, não importa. Se você é um conhecedor de arte, se você é leigo, não importa. Né? Ele idealiza um movimento que qualquer pessoa, que qualquer indivíduo possa ter acesso, né? Possa ter contato com essa arte e possa entender o que está sendo desenhado, o que está sendo pintado ali. Então, por isso que ele termina falando assim, ó, aqui, com uma influência apaziguadora, como um sedativo mental, algo como uma boa poltrona para repousar da fadiga mental e física. Quando ele coloca isso, ele está colocando que ele quer um movimento que você possa, por alguns instantes, observar, desfrutar daquilo que está sendo desenhado, daquilo que foi pintado, daquilo que está sendo apresentado. É como se você pudesse esquecer por alguns instantes de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta, né? Por consequência de tudo isso, duas características vão marcar o fauvismo, certo? Duas características vão marcar ele, que é a simplificação das formas das figuras e o uso das cores puras. Simplificação das formas das figuras é você trabalhar de uma forma totalmente livre, de uma forma totalmente espontânea. E as cores puras é aquilo que eu tinha falado no início. Você não ter a preocupação com mistura, com nuances, com degradê. Não tem isso. Né? Quer ver? O professor vai colocar aqui para vocês. Ó, esse daqui é o Matisse, tá? Um dos grandes precursores do movimento. O professor vai colocar... tem aqui algumas obras, ó, certo? Do Matisse. Mas eu quero mostrar... Deixa eu mostrar essa daqui, né? Que é uma das mais conhecidas dele. A dança. Se nós observarmos, vejam como o azul, o verde e esse tom avermelhado, eles são trabalhados. Eles são trabalhados de uma forma totalmente pura, totalmente chapada. Não tem nuance, não tem degradê, não tem mistura de cor. Vejam que a perspectiva, ela é uma perspectiva distorcida, né? Você tem uma perspectiva que não segue os padrões lá, os princípios estéticos acadêmicos. Você vê que as proporções não são proporções reais, né? Ele trabalha de uma forma bem espontânea, de uma maneira muito livre. E veja que os temas que ele representa são temas de fácil compreensão. Então, quando ele fala assim, a simplificação das formas das figuras, é porque o desenho é simples para que você consiga entender. Né? Eu consigo ver aqui que são 5 pessoas dançando. Né? Nessa outra aqui, a harmonia em vermelho, eu vejo que é uma mulher arrumando a mesa ali, com a fruteira em mãos e tal, arrumando essa mesa. Aqui eu vejo que é o rosto, né, de uma pessoa. Então, são traços muito simples. Então, quando ele fala da simplificação das formas das figuras, é isso que ele quer dizer. Uma outra coisa é a maneira como ele vai usar as cores. Além dele usar essas cores puras, chapadas e tal, sem nuance, sem degradê, ele vai trabalhar com a cor de forma bem livre, bem espontânea, aleatória. Não é porque a gente olha para o céu, vê o céu azul e as nuvens brancas, que eu tenho que pintar dessa maneira. Não é porque eu vejo as folhas de uma árvore verde que eu tenho que pintá-las de verde aqui. Então ele trabalha com a cor de forma bem espontânea, de forma muito livre mesmo, né? Sem seguir
este compromisso com a realidade, né? Veja só, um outro artista, o André Dering, né? Olha aqui, ó, o trabalho dele. As formas são todas muito simples, né? As cores, vejam, ó, elas não se misturam, ele vai colocando uma cor de cada vez, tá? Então, veja, o que eu quero que vocês entendam? Que o fauvismo, ele traz esta proposta de estudar as cores, né? Mas dentro de uma cor industrializada, uma cor pura, uma cor chapada, conforme ela vem ali no tubo de tinta. Ele não tem essa questão de sentimento e emoção e tal, como tinham os movimentos anteriores. Porque se nós formos pegar, por exemplo, o impressionismo, eles estudaram as cores. De que forma? Por meio da influência da luz natural. O neoimpressionismo, o que eles estudaram? A técnica de pintura, pontilhismo. O pós-impressionismo criticou o impressionismo. Então ele valorizou a linha, valorizou a forma e trabalhou com a cor por meio do sentimento, por meio da emoção. Aí está o expressionismo. O expressionismo trabalhou com o sofrimento, as angústias, o medo de toda uma sociedade. E agora o fauvismo. Ele trabalha com a cor de que maneira? Simples, pura, uma cor chapada, uma cor industrializada, né? Aquela tinta industrializada. Um outro artista, Maurice Flaming, que também vai fazer parte, né, desse grupo. Ó. Vejam que os trabalhos são todos muito simples. E vejam que os temas são de fácil compreensão. Esses temas eles precisam ser de fácil compreensão para que o público consiga identificar, entender aquilo que está sendo desenhado, certo? Só para o professor finalizar aqui, o fauvismo ele não teve assim, um período de longa duração, né? Tem alguns pesquisadores que falam que ele começou em 1904, terminou ali por volta de 1908. Outros falam que ele começa em 1905, vai até mais ou menos 1907. Mas nós temos que lembrar que estes movimentos eles não tiveram nenhum embasamento teórico, né? Eles não foram movimentos que aconteceram nas academias. Eles foram acontecendo através de forma livre, de forma mais espontânea, por esses artistas. E outra coisa legal é que estes movimentos eles tiveram que encarar a sociedade, né? Porque a sociedade não valorizava, não gostava muito desse tipo de arte, estava ligada mais àquela arte acadêmica, né? Aquela arte mais lógica, mais racional, lá do estilo neoclássico. Beleza? Então, essas são as características que envolvem o fauvismo. Simplificação das formas das figuras e o uso das cores puras. Beleza?